Bom dia, Escola Bíblica Dominical, bom dia, querida Ieban, Pastor Sória, Carmen Lúcia, bom dia a toda a igreja. Hoje é domingo, um dia feliz para todos nós. Deus abençoe a todos vocês e vamos para mais uma curta mensagem simples, uma simples devocional das Cartas Paulinas, mensagens divinas. E vamos continuar aquele amor de pai, né? Aquele amor de filho, Paulo conversando, preparando Timóteo para o ministério. E esse estudo de hoje é fortalecendo o ministério. Era o que Paulo mais queria, deixar esse ministério, deixar esse legado nas mãos de pastores que fossem firmes, que fossem fiéis, que estivessem fortes, bem preparados para, o serviço pastoral. Então, Paulo, ele estava hoje falaremos mais um pouquinho de Paulo preparando Timóteo. Quais eram os conselhos que Paulo deixou para Timóteo? Eu vou ler para os irmãos rapidinho esse verso bíblico maravilhoso que está na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 2. E você também pode ler em casa. Vejam só que lindo, por isso que eu quero ler para vocês. Não reparem, estou sem óculos. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmitir a outros. Então, esse é o objetivo de Paulo, as verdades confiáveis, a palavra de Deus, que Paulo ensinou a tantas pessoas de confiança para que essas pessoas transmitissem a outros. E agora ele fala o mesmo a Timóteo, que Timóteo também siga esse exemplo, ensinando essas verdades. Quais eram essas verdades? Meus irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus, o amor de Deus por nós, que Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus, veio ao mundo e morreu por nós. Não somente morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A graça do Senhor Jesus por nós, o amor dele, o poder em nos salvar, em salvar aqueles que por ele clamam, em salvar aqueles que têm fé. Então, era esta verdade maravilhosa que Paulo transmite aqui para Timóteo esse ensino. E Paulo também fala para Timóteo: não se envergonhe do evangelho e não tenha vergonha de mim, que estou preso. Paulo estava preso e ali na prisão ele testemunhava dessa fé única em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E que pela graça de Deus hoje você, eu e Eban, crianças e adultos, jovens, adolescentes e idosos, graças a Deus pelo povo de Deus, por esta fé que foi testemunhada por Paulo na prisão. E ele agradece também as visitas. Por isso ele insiste, ele fala para Timóteo: não tenha vergonha, Não tenha vergonha do evangelho e não se tenha vergonha porque eu estou preso, mas vá e transmite esse ensino do Senhor Jesus, que veio ao mundo para nos salvar, que morreu para nos salvar e que ressuscitou. Que verdade linda, tão recente, tão próximo daqueles primeiros cristãos e há tantos e tantos e tantos mil anos, e hoje nós podemos ter essa verdade aqui dentro do nosso coração e aqui na nossa mente. E o que mais Paulo fala para Timóteo? Ele compara Timóteo, como líder, como futuro pastor, e que você e eu, todos nós hoje, ele nos compara com um atleta e com um soldado. O soldado, ele não pode viver quando ele está servindo, trabalhando, ele não pode viver como se ele tivesse uma vida civil,
uma vida comum. Não, o soldado, ele tem que exercer a função de soldado. Ele deve ser firme nos comandos, tanto obedecendo como dando ordens. Então, o soldado, ele deve militar bem a palavra do Senhor Jesus, aquilo que ele ensina. Ele deve ser firme, não pode ser inconstante, não. O soldado deve ser firme no ensinar, no praticar, em obedecer às ordens e também saber delegar. Que coisa linda esse ensino de Paulo, comparando o cristão, o verdadeiro cristão, firme como um soldado. Mas Paulo também ali compara com o atleta. Aí podemos nos lembrar das Olimpíadas. Lembra nas Olimpíadas que acontecem de 4 em 4 anos? O que acontece ali? A Olimpíada só acontece na realidade quando os atletas, aqueles atletas que estão com as tochas dando a volta, o atleta precisa passar a sua tocha. O atleta vai passando, para o outro atleta vai passando, até que o último atleta, ele chega e acende, acende a tocha, aí sim dá início às Olimpíadas, aos Jogos. Aí sim acontece, quando o último pega a sua tocha e acende ali direto e fica tudo aceso. É uma festa maravilhosa, é um desfile incrível. Mas isto com os atletas. E Paulo lhe compara também que o atleta ele precisa o quê? Se esforçar, ele tem que ter disciplina, ele tem que ser forte, ele tem que estar bem preparado, né? Ele tem que exercer a função de atleta, tem que treinar. E nós também somos comparados também com um soldado, que deve ser firme, não pode ser inconstante, deve ser firme no ensino e na prática do que ele exerce, né, como função de soldado. Mas o atleta também. Nós temos que saber manejar bem a palavra de Deus. Temos que exercer com sabedoria, ensinar com firmeza. E não podemos, hoje eu vou estudar a Bíblia, hoje eu vou orar, amanhã não. Eu vou falar com Deus hoje, amanhã, depois daquilo. Não, firmes sim, constantes. O atleta, ele tem sucesso, ele é vitorioso, porque ele não deixa de treinar. Ele é firme. E outras coisas mais os atletas fazem, não é bem na minha área, mas eu sei que o atleta, como os nossos times, os nossos jogadores, de qualquer tipo de atletismo, ele se prepara bem, o atleta. E nós, como filhos de Deus, temos que, um bom cristão, como esse futuro pastor, Paulo ele faz uma excelente comparação. Ele tem que ser firme, tem que treinar, tem que dedicar no ensino. Paulo fala, o professor, aquele que ensina, tem que haver dedicação no ensino. É aquele que prega também tem que pregar, tem que estudar, tem que se dedicar. Ou melhor, para todas as coisas no reino de Deus, meus irmãos, nós temos que fazer o melhor, o melhor. Lembrando que Paulo fala, quando você também fizer algo para alguém, faça como se fosse para o Senhor. Temos que fazer o melhor. O nosso Deus, ele nos deu o seu melhor, nos deu o seu único filho para morrer por nós, para que tivéssemos a salvação. Não foi pouca coisa, ele deu o melhor, o seu tudo. Então nós, como filhos de Deus, como atletas, como bom soldado, nós temos que dar o melhor, fazer o melhor. Combinado, meus irmãos? Esse texto está no capítulo da segunda carta a Timóteo, no capítulo 2. Então, Paulo, eu iniciei lendo esse versículo. Então, aquilo que você ensina, isto é a palavra de Deus, você tem que ensinar confiante, com firmeza, com amor e passar, assim como aquele atleta passa a tocha, você deve também passar com firmeza, com fé, com sabedoria, sabendo aquilo que você está fazendo é o melhor e para o Senhor e para o bem daqueles que não são salvos, para o bem daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Vamos manejar bem a palavra, né? A palavra de Deus, e vamos preparar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, para que sejam futuros líderes que tenham firme a palavra de Deus, sabendo manejar a boa palavra, e que sejam usados grandemente por Deus. Um beijo grande para todos vocês e que Deus nos abençoe.
Um beijo.